E aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Quem se fecha para a insegurança, se fecha para o amor. Porque o amor exige exposição, exige risco, exige vulnerabilidade. Exige que você se coloque em uma posição onde você pode perder, onde você pode se frustrar, onde você pode se machucar. Amar é dizer: eu vou me colocar aqui, mesmo sem saber no que isso vai dar. E isso exige coragem, não emoção, coragem. Amar é desejar que o outro exista, que o outro cresça, que o outro permaneça, mesmo que isso não gire em torno de você. E para isso você se doa, de verdade, sem contar, sem medir, sem cobrar, sem fazer auditoria emocional do que você entregou. Você simplesmente faz o que precisa ser feito. Você cuida, você observa, você presta atenção, você sustenta. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque o amor não é um espetáculo. Ele é silencioso, constante, concreto. O amor não vive de intensidade emocional. Ele vive de responsabilidade, de presença real, de ação consistente. E aqui está a virada final. Enquanto você busca segurança, você não ama, você só tenta se proteger. Mas quando você abre mão da necessidade de controle, quando você aceita que não tem garantias, quando você entende que não existe segurança emocional absoluta, algo muda dentro de você. Você fica mais... E aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Quem se fecha para a insegurança, se fecha para o amor. Porque o amor exige exposição, exige risco, exige vulnerabilidade. Exige que você se coloque em uma posição onde você pode perder, onde você pode se frustrar, onde você pode se machucar. Amar é dizer: eu vou me colocar aqui, mesmo sem saber no que isso vai dar. E isso exige coragem, não emoção, coragem. Amar é desejar que o outro exista, que o outro cresça, que o outro permaneça, mesmo que isso não gire em torno de você. E para isso você se doa, de verdade, sem contar, sem medir, sem cobrar, sem fazer auditoria emocional do que você entregou. Você simplesmente faz o que precisa ser feito. Você cuida, você observa, você presta atenção, você sustenta. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque o amor não é um espetáculo. Ele é silencioso, constante, concreto. O amor não vive de intensidade emocional. Ele vive de responsabilidade, de presença real, de ação consistente. E aqui está a virada final. Enquanto você busca segurança, você não ama, você só tenta se proteger. Mas quando você abre mão da necessidade de controle, quando você aceita que não tem garantias, quando você entende que não existe segurança emocional absoluta, algo muda dentro de você. Você fica mais livre, mais leve, mais presente e, paradoxalmente, mais forte. Porque agora você não ama esperando algo. Você ama porque decidiu amar. E essa decisão muda tudo. Os relacionamentos mudam. A forma como você enxerga o outro muda. A forma como você reage muda. A forma como você vive muda. Você para de mendigar amor e começa a oferecer amor. Você para de cobrar e começa a sustentar. Você para de se colocar no centro e começa finalmente a enxergar o outro. De verdade, sem filtro, sem projeção, sem expectativa distorcida. E é nesse momento que algo raro acontece. O amor começa a voltar. Não porque você exigiu, não porque você cobrou, mas porque você se tornou alguém capaz de amar de verdade. E isso transforma tudo ao seu redor. No final, tudo se resume a isso. Você não precisa ser amado primeiro. Você precisa amar primeiro. E amar é parar de olhar para si e ter coragem de olhar de verdade para o outro, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo sem saber o final da história. Porque, no fundo, se você não está disposto a correr o risco de amar,
você já está abrindo mão daquilo que mais dá sentido à vida. Se esse vídeo te incomodou, então ele fez exatamente o que precisava fazer. Porque a verdade é simples e dura. Amor não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide fazer, mesmo quando é difícil, mesmo sem garantia de retorno, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez hoje você tenha percebido que não faltou amor na sua vida, faltou maturidade para amar de verdade. E isso muda tudo. Esse conteúdo foi profundamente inspirado no livro Terapia de Guerrilha, do Ítalo Marcilli, uma leitura direta, confrontativa e transformadora. Vou deixar o link para você adquirir na descrição do vídeo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, então já faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não passa a mão na cabeça, a gente fala o que precisa ser dito. Deixa o like, porque isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente esse conflito. Comenta aqui embaixo qual parte mais mexeu com você. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, mesmo que essa pessoa seja você mesmo, assistindo de novo. A gente se vê no próximo vídeo. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja a falta de amor, mas a forma como você está tentando amar? Que talvez essa sensação constante de eu faço tudo e ninguém valoriza não seja injustiça, mas um sinal de que você está olhando para tudo do jeito errado? Porque a verdade é que a maioria das pessoas acredita que ama, quando na realidade está apenas esperando algo em troca. E isso muda completamente o jogo. Nesse vídeo, você vai entender por que quanto mais você tenta ser reconhecido, mais vazio você se sente. Porque o amor que você acha que está oferecendo pode não ser amor de verdade. E, principalmente, qual é a mudança de mentalidade que transforma completamente a forma como você se relaciona, com os outros e com você mesmo. Mas já te aviso, o que você vai ouvir aqui pode incomodar, porque vai te tirar da posição confortável de vítima e te colocar frente a frente com uma responsabilidade que pouca gente tem coragem de assumir. Agora me diz, você está pronto para encarar essa verdade? Então fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você entende o amor. Você já teve a sensação de estar dando tudo e ainda assim não ser amado? De fazer, se esforçar, se doar, tentar e no final sentir que não é suficiente? De olhar para tudo que você fez, cada gesto, cada esforço, cada tentativa e ainda assim sentir um vazio estranho, como se nada tivesse valor real? Talvez você já tenha dito, ou pelo menos pensado, algo como: só eu faço as coisas, só eu me esforço, só eu amo de verdade. E no começo isso parece até justo, parece lógico, parece verdadeiro. Mas aos poucos, isso começa a te consumir. Porque a dor que vem disso é real. Ela pesa, ela cansa, ela machuca. É uma dor silenciosa que não aparece para os outros, mas que cresce dentro de você. Uma sensação constante de injustiça, como se você estivesse sendo negligenciado, ignorado, esquecido. Mas existe uma verdade desconfortável que quase ninguém quer encarar. Talvez você esteja olhando para o lugar errado. Talvez o problema não esteja na falta de amor que você recebe, mas na forma como você está tentando amar. Antes mesmo de você dizer, não me sinto amado, algo já aconteceu dentro de você. Um movimento silencioso, sutil, mas extremamente poderoso. Você começou a olhar demais para si mesmo. E não de forma consciente, não de forma arrogante, mas de forma emocional. Você começou a medir o quanto se doa, a contabilizar seus esforços, a observar o quanto está fazendo mais que o outro. Você começou a comparar, a pesar, a calcular. E sem perceber, colocou a si mesmo no centro. E quando você se coloca no centro, tudo passa a girar ao seu redor, até o amor. Isso tem nome: narcisismo. Mas não aquele narcisismo óbvio, arrogante, escancarado. Não é sobre vaidade externa. É mais perigoso que isso. É um narcisismo silencioso, disfarçado de sofrimento. Um narcisismo que não diz, eu sou melhor, mas diz, olha o quanto eu faço, olha o quanto me sacrifico, olha o quanto eu mereço ser amado. Percebe a sutileza? Você não está se exaltando diretamente, mas está se colocando como referência, como medida, como centro. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto você estiver olhando para o quanto você ama, você não está amando de verdade. Porque o amor verdadeiro não olha para si. Ele não se observa,
Ele não se contabiliza, ele não se exibe internamente. Ele olha para o outro, ele se direciona para fora. E isso explica algo que dói admitir. Muitas vezes, as pessoas não se afastam porque você deu amor demais, mas porque você não deu amor de verdade. Você deu expectativa, você deu cobrança silenciosa, você deu uma presença que exigia retorno. Você deu esperando algo. E isso, por mais bonito que pareça, não é amor. Isso é troca. E a troca sempre cobra, sempre pesa, sempre gera frustração. Porque o outro nunca vai corresponder exatamente àquilo que você imaginou. E o amor não nasce da troca. O amor nasce do dever. Não no sentido frio, mas no sentido firme, na responsabilidade. Existe uma ilusão muito comum, a ideia de que você está se sacrificando além da conta. Mas na maioria das vezes, você não está fazendo nada além da sua obrigação. E isso é duro de aceitar. Trabalhar, cuidar, estar presente, ser responsável. Isso não é extraordinário. Isso é o mínimo. E quando você transforma o básico em algo heróico, você cria uma expectativa invisível. Você começa a esperar reconhecimento por aquilo que deveria ser natural. E quando esse reconhecimento não vem, você sofre. Mas não porque não foi amado, e sim porque criou uma narrativa sobre si mesmo que ninguém mais está vivendo. Você está vivendo uma versão idealizada de si. O outro está lidando com a realidade. E essas duas coisas raramente coincidem. Porque enquanto você está apaixonado pela imagem que tem de si, o outro está vendo quem você realmente é.